Olá, saudações. Meu nome é José Paulo de Barros, falando diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió. Logicamente, de Maceió, Alagoas. São exatamente 00h40. São 00h40, logo, hoje é 31 de maio de 2020. Estou fazendo esse vídeo nesse horário porque é o horário do silêncio. Lá fora o ruído de crianças, latir de cachorros, miado de gatos, palavras de pessoas que vão e vêm, passos agitados, entende? Vozes alteradas, tudo isso podem escapar para o vídeo, né? Vazar para o vídeo e torna-se não é muito adequado. Então eu escolhi esse horário, é o horário em que todos estão dormindo, eu acho, para fazer esse vídeo com mais naturalidade e com menos preocupação. Bom, todos nós sabemos que Deus é Espírito e é verdade. E é em verdade, e é em Espírito e em verdade que Ele gosta e quer ser adorado. Mas para adorar a Deus, precisamos, além da nossa casa, do nosso lar, escolhermos um instante para adorá-lo em oração, em espírito, temos também de recorrer ou de acorrer aos templos feitos por mãos humanas, templos de tijolos, de barro. Se bem que tem muita gente que diz que Deus não está presente em templos feitos por mãos humanas. Tudo bem. Deus é grandioso, é poderoso, é supremo. E certamente Ele não estaria morando, vivendo dentro de um templo feito por mãos humanas. Isso não. Esses templos ficaram para as reuniões dos adoradores de Deus, adoradores do Criador, fazer suas reuniões, né? Ter seus contatos, suas palestras, cantar hinos de louvor a Deus, falar da palavra de Deus, né? Enfim, se comunicar entre os irmãos. É para isso que existem os templos. Mas os verdadeiros templos, porque tem os templos que mais tempo de algazarra, de folia, do que verdadeiramente um templo de oração a Deus. Então é preciso que as pessoas tenham esse encontro para essas reuniões, onde possam ficar mais à vontade, se conhecerem melhor e conhecer o nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele está na boca de qualquer um ali, dos irmãos, não é? E é através de cada irmão que a gente fica sabendo quão grande é o Criador. Porque Deus, Ele é uma grandiosidade, é um ser supremo, poderoso. Ele está na sua mente e você pode ter o Deus que você quiser, do tamanho que você quiser, da dimensão que você quiser, porque Deus é isso. Ele é grande, é pequeno, é todo tipo de figura, de imaginação que você possa fazer sobre Deus. Você é livre para pensar sobre isso. E então, nesses templos feitos por mãos humanas, que uns dizem que onde estiver 2 ou 3 conversando em meu nome, aí eu estarei. Certamente que sim. Certamente que sim. Porque é nesses templos onde se pronuncia a palavra de Jeová, é onde se fala do Senhor Jesus, seu Filho, e certamente, mesmo que ele não esteja ali dentro,
A sua palavra, o seu nome está na boca de todos ali. Significa que ele está presente, porque estamos falando no nome dele, falando dele, da sua grandiosidade, entoando louvores ao seu santo nome, não é verdade? E é assim que se constitui a cristandade aqui na Terra, aquelas que adoram verdadeiramente a Deus. Então, é preciso que haja essas reuniões, porque não podemos adorá-los. Podemos sim adorá-lo na nossa casa, mas é necessário que tenhamos esses encontros nos templos para que a gente se conheça, né? Para que a gente fale abertamente do poder de Deus, da grandiosidade de Deus, de tudo quanto de bom Ele é. E é até nobre da nossa parte falar de Deus, para que as pessoas fiquem sabendo das nossas boas intenções para com o Criador. E assim também vamos captando ideias de outras pessoas que também adoram o mesmo Deus que nós adoramos, em espírito e em verdade. E para adorarmos em espírito e verdade, nós não precisamos de uma estátua, de um objeto presencial para adorar, fazermos esse tipo de adoração. Não. Nós não precisamos nem na nossa casa, nem nos templos. Porque Deus não é feito de madeira, Deus não é feito de pau, não é feito de gesso, não é feito de barro, não é feito de ouro, de bronze, de pedras preciosas, não. Essas orações que as pessoas fazem, utilizando imagens de escultura, para ajoelharem-se aos seus pés, erguer seus olhos, erguer sua voz, fazendo pedido a elas, é abominável para Deus. O nosso Criador, o seu Criador, não se agrada disso. Ele abomina, simplesmente. Se você quer ver Deus irritado, se você imaginar Deus irritado, ajoelhe-se diante de uma imagem de escultura, faça reverências diante de uma imagem de escultura, eleve sua voz diante de uma imagem de escultura, faça seus pedidos a essa imagem de gesso, que tem olhos, mas não lhe vê, não pode lhe enxergar, tem ouvido, mas jamais ouve suas preces, porque ela não escuta, tem nariz, mas não pode sentir o seu perfume, porque suas narinas são de barro, são tapadas. Tem bocas, tem lábios, mas não balbuciam nada, não falam coisa nenhuma, não pode lhe responder. Tampouco pode estender a mão para apalpar alguma coisa. E nem pode lhe acompanhar por onde você anda e vai, porque os seus pés estão fixados com pregos à madeira. Ou então, o excesso de barro, o peso de barro, impede que aquela imagem saia do seu lugar, a não ser retirada por mãos humanas para ser colocada em outro lugar. Então, como pode uma coisa dessa servir de Deus ou de deusa para você? Existem os templos atuais onde a gente pode ir fazer nossas orações, se comunicar com os irmãos, fazermos um hino de louvor a Deus, né, entoarmos o hino de louvor a Deus, fazer nossas preces e trocar ideias com os irmãos, porque isso é muito instrutivo e indispensável. Porque geralmente a diversão dos crentes, dos cristãos, está ali, no momento em que estão no templo, no culto, louvando a Deus, e naquele instante em que acabam, alguns deles ficam ali palestrando, conversando, mas é uma conversa sã, sadia, que só recorre exatamente à salvação. Somente isso. E mais nada. Não estão ali para falar da vida um do outro, não estão ali para tomar um aperitivozinho de álcool, de cachaça,
de um drink qualquer, não estão ali para comer churrasco, entendeu? Não estão ali para esse tipo de coisa, para fumar, essas coisas não. Principalmente, não falar mal da vida dos outros. É um momento que eles escolheram para si e para fazer convites aos outros, para frequentar suas casas no dia que for disponível, que estiver disponível, para que se conheçam melhor. É dessa maneira que os crentes, os cristãos, verdadeiros cristãos, se comunicam entre si. Entendeu? E a nossa adoração espiritual, que é a principal, que é para ali que nós vamos fazer. Se bem que Deus disse que quando quisermos fazer a nossa oração, dobremos nossos joelhos ao lado da nossa cama e em silêncio façamos a nossa oração a Deus, porque Ele nos ouve, mesmo sem falar, mesmo sem tocar nos nossos lábios, sem balbuciar nada, Deus escuta as nossas preces. Entendeu? Não precisa que você abra sua boca para emitir sons, fazendo pedidos que você deseja, para que o diabo não escute o que você quer. Porque o diabo não pode penetrar nos seus pensamentos. O Satanás não penetra, porque ele não é onisciente. Ele pode ser até onipresente, mas onisciente, isso ele não tem esse poder. E o que você pedir em silêncio, no seu coração, na sua mente, a Deus, Ele está vendo. É como um telefonema privado, que só aquela pessoa está vendo, não está em viva voz. Então, quando falar com Deus, que quiser uma coisa que você acha impossível e que deseja ardentemente, faça isso. Ore ardentemente a Deus em oração e espírito. Não precisa emitir nenhuma palavra, nem o som que sai da sua boca não é necessário. Serve para o diabo ouvir e interferir na sua oração para que ela seja impedida de chegar a Deus. Entendeu? Então esse é o verdadeiro adorador, aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. Entende? E os templos ficam para isso, para as pessoas se reunirem, como eu falei, estou repetindo, né? Porque a repetição é a mãe da sabedoria, como eu já disse diversas vezes. E é verdade. Ali vocês podem trocar ideias, né? Falar sobre diversas coisas de utilidade, que possam se educar espiritualmente falando. É muito importante isso. E você pode sair ali cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e ir para sua casa em paz e feliz. Essa é a verdadeira adoração que Deus quer que a gente façamos. E tem mais, quando você for a um culto, que tiver alguma desavença com algum irmão ou com alguma irmã, você procure afastar isso da sua mente. Procure ser como criança. Como Deus disse, que o reino dos céus que é das crianças, o reino de Deus, o reino dos céus, já pertence às crianças. Porque as crianças discutem agora, mais tarde já estão esquecidas do que disseram uns aos outros, do que fizeram um com o outro. O irmão que guarda rancor, ele está desagradando a Deus, ao Criador. O irmão que guarda rancor, que não dá um bom dia, não dá uma paz, não dá uma saudação a outro irmão, por simples motivo banal, ele está arriscando a sua salvação. Porque Deus está sempre presente na vida dos cristãos, na vida daquele que espera a volta de Jesus. Ele está ali presente. Então, se você tem uma mágoa do irmão, é muito natural. É muito natural. Agora, não é natural e nem aconselhável que você guarde esse rancor por tempo indeterminado. Porque
não é justo. E Deus não gosta de injustiça. Deus é justiça. É amor e é justiça. Então é muito feio um irmão estar com uma cara torta, uma irmã está com uma cara torta para outro, não se comunicar. A gente deve se comunicar, o crente verdadeiramente crente deve se comunicar com qualquer pessoa. Pode ser ela quem seja. Agora só não pode andar conloiado com essas pessoas. Entendeu? Mais uma comunicação, um bom dia, uma frase educada. É muito importante. Você está no meio e passando no meio de uma turma, tem pessoas já, dá um bom dia, ou se quiser dar a paz do Senhor, pode dar, porque Deus disse que a paz dele deve ser dada a qualquer pessoa. Se essa pessoa tiver a paz dele, fica com ela. Se não tiver, você volta com a paz do Senhor para você, para sua casa. Então eu vejo muitos irmãos, muitas irmãs com esse tipo de orgulho. Passam por outras pessoas, mesmo sem conhecê-las, nem sequer dirigem um olhar para aquela pessoa. Não custa nada você esboçar um sorriso, um leve sorriso, e um bom dia. É muito importante. Você é admirado, você está fazendo um papel de cristão, um verdadeiro cristão. Porque Jesus, quando veio aqui na Terra, não andou fazendo acepção de pessoas. Ah, só falo com meus irmãos, só falo com meus discípulos. Não. Ele escolheu os discípulos para andar com ele, mas se comunicou com toda a multidão. Mas só andava com seus discípulos. Apesar de se comunicar com a multidão, ele só andava com seus discípulos, é claro. Bem assim é você. Seja mais sociável, né? Seja mais sociável, porque você será mais admirado, não só pelos circunstantes, pelos seus vizinhos, pelos seus conhecidos, pelo seu bom comportamento, mas por Deus principalmente. Deus é amor, Deus é justiça. E Deus gosta das pessoas que se comunicam. Deus gosta das pessoas que falam dele a essa outra pessoa, a qualquer uma outra pessoa, que ela escute ou deixe de escutar. Porque isso vem acontecendo há séculos e séculos atrás. Deus sempre mandava recado pelos seus profetas para as pessoas. Todo tipo, podia ser Israel, israelita, podia ser gentil, qualquer um. E quando as pessoas não ouviam, Deus não as desprezava, não. Deus dizia para os profetas: olha, fulano, fala para os montes, fala para os outeiros, como se quisesse dizer, já que esse povo não quer lhe ouvir, não quer ouvir sua voz, não se dedica para escutar, não para lhe ouvir, fala para as paredes, fala para os outeiros, para os montes. Pode ser que eles caiam em si e reflitam: puxa, aquele pastor, aquele profeta está falando para os montes o quê? Vamos ouvir o que ele tem a dizer aos montes? Só que aquelas palavras eram dirigidas para eles, desobedientes. Até os dias de hoje é assim. Quando uma pessoa não quer ouvir a palavra de Deus, a gente se despede alegremente, sem culpa nenhuma, porque você fez o seu papel. Entendeu? E quando você estiver orando em espírito, em verdade, ore por aquela pessoa. Não custa nada, porque o próprio Jesus disse: orai pelos vossos inimigos. Dura coisa ele falou. Outra coisa que Jesus falou, que eu acho meio difícil, ou muito difícil de fazer, é: quando levar um tapa no rosto, você virar a outra face para o adversário bater. Mas isso pode ser simbólico, graças a Deus que é simbólico, né? Mas existem pessoas ousadas, atrevidas, que podem desafiar você
para esse tipo de ação. Por isso que o crente, ele deve estar sempre preparado para todo tipo de reação, para todo tipo de ação que venha da parte dos ímpios, porque verdadeiramente o ímpio não gosta da palavra de Deus. Entende? O ímpio ele pode ser católico, pode ser beato como for, entendeu? Andar de terço na mão pelas ruas, dentro dos ônibus coletivos, com aquele tercinho na mão, contando as pérolas que ele tem, entende? Como se estivesse fazendo uma oração ali, mas aquela oração não tem sentido, não tem valor nenhum, porque eu tenho observado pessoas de terços na mão, fervorosos, né? E olhando de um lado para o outro, às vezes até impede, para de estar contando aquelas ave-marias e começa a conversar. Segura aquela que ele parou e começa a discutir um assunto banal com outra pessoa qualquer. E depois continua. Essa oração tem resultado? Tem algum poder? Não tem nenhum poder. Deus nem as recebe. Entende? É como a oração que é feita aos pés de um ídolo, de gesso, de madeira, de bronze. Deus não as escuta. Pode Deus até escutar, mas não atende. Porque você não é criança, ele não está lidando com criança de maneira nenhuma. Ele está lidando com pessoas adultas que são capazes de discernir o que é bom, o que é ruim, o que é mal e o que não é mal. Entendeu? Para isso tem a Bíblia para nos ensinar, tem os pastores nas igrejas dos seus templos, né? Porque é preciso que haja uma pessoa superior, de mais entendimento, de mais conhecimento, para ensinar aqueles que têm menos conhecimento bíblico. Não é verdade? E para isso existem milhares e milhares de pessoas que têm que ser orientadas. Mas orientadas decentemente, orientadas espiritualmente, honestamente. Entende? Sempre que eu falo em honestidade, me vem à cabeça, a lembrança, esses líderes religiosos inescrupulosos, que só visam o bem-estar material deles, só visam arrecadamento para a sua igreja, para o seu próprio bem-estar da sua família. Isso me faz lembrar eles, não vou dizer não porque vocês já sabem quem são, não precisa estar repetindo, mas é isso que dá. Você vê que nessas grandes igrejas, esses grandes templos de líderes religiosos, só quem fala são os líderes. Eles não dão oportunidade a um visitante simples, a um simples visitante de falar, de cantar um hino. Não, tem pessoas escolhidas exclusivamente para aquilo, para cantar um hino. Pode ser um parente do pastor, pode ser uma filha, pode ser um filho, uma esposa, mas outra pessoa simples, do banco, não. Às vezes a gente vê isso nesses pequenos templos erguidos nas pontas das ruas, nas ruas dos bairros. Ali sim, ali reina verdadeiramente o Espírito de Deus. Há sim essa separação, existe realmente, como é que eu digo? Existe essa diferença entre esses grandes templos abarrotados de pessoas, né, com seus grandes corais, e existem os templos simples, onde o Espírito de Deus é mais louvado, com mais sinceridade e com mais inspiração. Então, vocês ouviram, meu relato é esse, e agora escutem isso. Não, não é o fundo musical, não. É esse rumor de chuva caindo no teto, no telhado, exatamente a 1h da madrugada.
E a esse horário eu quero encerrar a minha palestra agradecendo a vocês pela atenção e pedindo a vocês um joinha ou like, como queiram chamar, e mais uma subscrição. Graças a Deus eu atingi a 100ª inscrição, o 100º inscrito. Eu gostaria que você fosse o 101, para eu continuar com o meu canal, enviando essas mensagens, falando de coisas boas, entendeu? E de outros assuntos importantes que a gente tem oportunidade de falar. Entende? Não esqueçam, Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. Não confunda essa adoração. E cuidado no que você vai pedir, para que o diabo não ouça aquilo que você está pedindo a Deus. Viu? Esse foi o recado do Paulo Coroa de Maceió. Pedindo a Deus que os abençoe e que os livre. Olha que ainda não estamos livres da Covid, não. Esqueci minha máscara lá dentro, mas eu vou lembrar com isso aqui, como se fosse uma máscara. Esse lenço pode substituir ou lembrar a máscara que vocês têm que usar sempre que sair. Não vacilem. Não vacile porque o vírus, ele é mortal. Ele é perigoso, é traiçoeiro, é invisível. Você nunca sabe de que lado ele vai atacar. Grandes, pequenos, velhos, moços, todo tipo de idade, toda cor. Ele gosta de todos, mas você não deve gostar dele. Seja mais um combatente a esse vírus. Use suas máscaras ao sair de casa, que a pandemia ainda não acabou, não chegou ao fim. Use seu álcool gel, o seu álcool 70, sempre fazendo sua higienização adequadamente correta, ok? Pois que Deus abençoe vocês, hoje, amanhã e sempre. Esse foi o meu recado. Tchau.